Olá, sou Leonardo Nunes. No dia 14 de junho começará mais uma Copa do Mundo. Dessa vez o palco será a Rússia. Aqui no Brasil são duas as expectativas. Queremos o Hexa ou o Hexa. E merecemos, diga-se de passagem. Mas nenhum resultado é garantido. A Copa é cheia de surpresas. Itália e Holanda não conseguiram a classificação. Por outro lado, a estreante Islândia pode surpreender. O torneio também marca o retorno das seleções do Egito e do Peru. Para perspectivas e análises dessa Copa, no Papo.com de hoje conversaremos com Breler Pires, comentarista dos canais ESPN e repórter do jornal El País. Breler, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Leonardo. Após 7-1, a seleção brasileira passou por um momento bem ruim. Você acha que o Tite conseguiu dar confiança ao povo brasileiro sobre a seleção? O Tite conseguiu algo totalmente acima das expectativas. Ele chega ao comando da seleção brasileira, uma seleção que tinha perdido sua credibilidade na Copa do Mundo, e essa credibilidade também atingiu a CBF com as denúncias de corrupção. E em meio a tudo isso, ele conseguiu praticamente criar uma ilha de excelência no futebol. E com grandes acertos, o Gabriel Jesus, por exemplo, que foi um achado dele, encaixou muito bem, e aos poucos, utilizando aí uma metodologia de encaixar os jogadores de acordo com as posições que eles jogam na Europa, a seleção se acertou e retomou um pouco da nossa autoestima no futebol, né? Hoje a gente já olha para a seleção, CBF, escândalos à parte, e consegue sim, enxergar um time que pode fazer bonito na Copa do Mundo. E esse mérito eu direciono ao Tite e à comissão técnica. Obviamente se estende aos jogadores e não aos dirigentes, porque a estrutura do futebol brasileiro ainda carece de muita coisa e o Tite conseguiu, pelo menos na seleção, arrumar a casa momentaneamente e nos faz otimistas para essa Copa do Mundo. E o que você acha que o Tite tem de tão diferente dos outros técnicos, né? Não é só a parte da carisma dele, né? Por que dentro do campo ele é tão bom? Primeiro que ele é um cara que consegue conciliar as duas pontas. É um técnico estudioso, informado, o Tite assistiu a vários jogos na Europa, chamou a atenção dele o desempenho de jogadores na Liga dos Campeões, jogando em alto nível. Ele citou várias vezes o exemplo do Gemerson, zagueiro do Mônaco, que ele viu o Gemerson jogar na Champions e falou, esse cara está pronto para jogar na seleção. Então mostra que ele é muito bem informado e se cerca de vários lados. E por outro, o aspecto humano. O Tite é um cara que ele lida bem não só com a imprensa, mas também com os jogadores. Ele consegue falar a língua deles, ele consegue ter empatia com esses jogadores. E foi muito rápido, os jogadores compraram o discurso dele, abraçaram a filosofia do Tite, e isso é um mérito. O Tite hoje representa um ideal de treinador. Ao mesmo tempo estudioso, técnico, mas não deixa de lado o lado humano. Ele sabe que é importante se comunicar bem com os jogadores. E isso, para mim, é um diferencial dele. Na última Copa, a Costa Rica surpreendeu. Ela caiu no grupo da Itália, da Inglaterra e do Uruguai, que são 3 campeões do mundo, e ela conseguiu classificar, todo mundo falando que não ia classificar. Quais seleções você acha que dessa vez podem surpreender na Copa, além dela? A Copa do Mundo é um torneio muito particular, né? Porque as emoções que envolvem uma Copa, o jogador não consegue sentir em nenhuma outra competição. E aí, Liga dos Campeões, ligas locais, nenhuma tem o impacto de uma Copa do Mundo, e a gente viu isso de perto aqui no Brasil na última Copa, né? Como essa pressão interferiu no desempenho dos nossos jogadores. E isso faz com que surjam as surpresas, e essas surpresas tenham possibilidade de desbancar as grandes potências. Eu vejo a Islândia num bom caminho, fazendo um trabalho de longo prazo, tem um grande jogador, o Sigurdsson, que está muito bem. A Bélgica, já pelo trabalho da última Copa do Mundo, embora seja cabeça de chave, eu acho que se encaixaria nessas zebras, avançando talvez a uma semifinal. Então eu vejo essas duas seleções europeias. O Peru do Ricardo Gareca também conseguiu uma arrancada na fase final das eliminatórias sul-americanas e chega com um time bastante cascudo, então pode surpreender também. Então eu vejo que, assim como na última Copa, a gente pode ter algumas zebras nessa Copa do Mundo da Rússia também. O repórter Vitor Correia conversou com um torcedor belga sobre suas expectativas sobre sua seleção para a Copa do Mundo na Rússia.
Estamos aqui no consulado belga e entrevistamos o estagiário do próprio consulado, Vans Vincent, sobre a expectativa dele para a seleção da Bélgica na Copa da Rússia 2018. Eu acho que a gente tem chance sim. Eu acho que tem uns times que a gente precisa tremer, talvez o Brasil e a Alemanha, mas eu acho certeza que a gente está nos 5 melhores times do mundo agora. E o nosso grupo é meio da Panamá, Tunísia e Inglaterra, dá. Então eu acho que a gente não ficaria feliz com menos de um semifinal assim, eu acho. Sem o clubismo de torcer para a nação, quem ganha a Copa da Rússia 2018, na sua opinião? Bélgica. Dentre as seleções favoritas não, né, das possíveis surpresas para a Copa, talvez a melhor de todas talvez seja a Bélgica pelos jogadores bons que tem, né? Tem o De Bruyne, o Hazard, enfim. Você acha que realmente a Bélgica pode se surpreender ou vai ser mais um ano de a geração belga é boa, mas não conseguiu chegar longe na Copa? Acho que pode surpreender. O que atrapalha a Bélgica nesse processo é que é badaladíssima, né? Desde a última Copa criou-se o bordão, né? A ótima geração belga para se referir a esse time, mas de fato tem muitos jogadores bons em várias posições, tanto na defesa, e aí já o Kompany, que é um jogador experiente, cedendo espaço a outros jogadores, um meio-campo talentosíssimo com o Hazard, o De Bruyne, que é um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, o Lukaku na referência de ataque. Então é um time que tem muito talento e opções no banco também. Eu acho que pode surpreender, mas precisa lidar com a expectativa, porque já tem um time mais experiente, por já ter jogado a Copa do Mundo no Brasil, mas ainda assim as expectativas são muito grandes pelo que os jogadores belgas têm feito no futebol europeu. Pode surpreender, mas eu deixo como ressalva a grande expectativa e não pode embarcar nesse oba-oba. Vamos para o intervalo rápido e na volta falaremos um pouco mais sobre o futebol como fenômeno cultural. O Papo.com volta já. O Papo.com está de volta e o nosso entrevistado é o jornalista Breder Pires, comentarista dos canais ESPN e repórter do jornal El País. Breder, qual a relação que você faz entre cultura e futebol? O futebol se associa a todas as áreas da sociedade, não só a cultura, mas a política, a economia. Ele está imbricado na nossa vida, não é só uma simples forma de lazer. O futebol movimenta muita coisa e basta ver as repercussões recentes, né? Inglaterra, a própria Islândia ameaçando um boicote à Copa do Mundo por causa das relações políticas da Rússia que vai receber esse Mundial. Essa Copa tem um contorno político muito forte, não só pelo fato de ser na Rússia, pelo governo do Vladimir Putin, mas também pelas seleções que vão estar lá, o fato de os Estados Unidos não participarem também já gera discussões. E eu vejo o futebol e a Copa do Mundo como um elemento forte do nosso imaginário. A minha primeira Copa, por exemplo, eu me lembro que foi em 1994. Eu consigo me recordar perfeitamente de tudo que aconteceu, mesmo sendo criança, né? Então, como uma Copa tem essa capacidade de ser um marcador temporal da nossa vida, e se a gente olhar para a política, por exemplo, se eu me lembrar, quando foi a primeira vez que eu votei, talvez eu não me lembre com tantos detalhes como eu me lembro como uma Copa do Mundo. E isso vale para a gente que é jornalista, entender esse aspecto do futebol que transcende ao campo, que a gente não pode ficar restrito somente à cobertura, à análise táticas, à análise do campo, mas também expandir
o olhar para todos esses elementos, para todas essas áreas que estão diretamente associadas ao futebol. Se a gente fechar os olhos para isso, a gente não consegue enxergar o futebol como ele é. E eu cito o exemplo também de como a seleção hoje desperta paixão, claro, de muitos torcedores, mas também o ódio. Muita gente acabou tomando uma antipatia pela seleção, não pelo que ela joga no campo, nem mesmo pelo vexame do 7-1, mas pelo aspecto político que a seleção ganhou, principalmente com denúncias de corrupção na CBF. E o jornalista Thiago Leifert, ele publicou uma matéria na revista Time recentemente, dizendo que esporte e cultura não devem se misturar. Você concorda com ele? Eu acho que ele levantou um debate que é latente e foi oportuna a manifestação dele. Eu discordo completamente e há vários exemplos, colegas nossos citaram, de como o esporte está associado à política. E uma coisa é a FIFA e as associações de futebol, confederação, vetam o tempo inteiro manifestações políticas nos estádios, os jogadores não podem se manifestar, há uma censura, ainda que velada, muito grande nos clubes de futebol. E quando um jogador se manifesta, as pessoas não sabem como reagir. Como o Felipe Melo, por exemplo, no ano passado, manifestou que votaria no Jair Bolsonaro, declarou o apoio. E aí, sem entrar no mérito se você gosta do Bolsonaro ou não gosta, isso é positivo para o futebol. O futebol levantando debates que muitos torcedores, às vezes, estão fora do espectro político, não debatem, mas podem entrar por causa de um ídolo que levantou isso. No caso do Felipe Melo, acho que ele foi infeliz ao incitar a violência, que ele até falou pau nos vagabundos. Isso daí a gente tem de criticar, mas a manifestação e o direito de se expressar a gente tem que defender, e o esporte está sempre junto com a política, com a economia, com a música, com a cultura. Isso daí a gente não pode dissociar. E se o Brasil sempre foi chamado de o país do futebol, por que os estádios vivem vazios? Até fazendo meio que uma relação com o que você estava falando. Leonardo, você sabe bem como a gente acompanha o futebol todos os dias e a gente vê que tem estádios vazios porque os clubes querem cobrar preços que a maioria da população brasileira não pode pagar. E aí eu entro na questão da ojeriza a seleção. Por que isso acontece? A gente vai ver os jogos do Brasil nas eliminatórias, preços de R$200, 300... Até mais, né? E quantos brasileiros podem pagar para ver a seleção do estádio de futebol? E essa exclusão gera também rejeição à seleção brasileira. E a CBF fatura milhões com contratos de publicidade, de televisão, não precisa desse dinheiro de bilheteria. E os clubes de futebol têm de abrir o olho para isso, porque você olhar para um estádio vazio, isso demonstra a falência do futebol. Muitas vezes o torcedor comemora que o seu time está alavancando as finanças, tem uma renda absurda. Isso é interessante para o clube, mas e para o futebol, para a manutenção do futebol como uma cultura de massas? Isso daí é legal? Excluir pessoas que são verdadeiramente apaixonadas do futebol? Então eu acho que essa desigualdade no futebol que existe também, clubes que recebem muito mais do que outros, isso precisa ser combatido, mas também essa crescente elitização do futebol, que pode tirar o que ele tem de melhor, que é o caráter democrático e de propiciar que todos possam jogar, mas que também possam assistir o espetáculo do futebol. A CBF atravessa um dos seus piores momentos em sua história, envolvida em escândalos de corrupção. O repórter Vitor Correia entrevistou o jornalista Luiz Ademar, que criticou a CBF e os clubes brasileiros. Os bastidores da seleção brasileira, da CBF, de toda a entidade, eles são podres. Isso a gente não pode perder de vista. E por que eu citei o Tite? O Tite tenta desassociar isso daí, porque ele tem autonomia para fazer o trabalho dentro de campo, o trabalho dentro de campo está sendo muito bem feito, as convocações podem ter um ou outro nome contestado, mas são jogadores de reserva, todo mundo conhece o time titular. Então isso daí a gente tem certeza que funciona. O Brasil que funciona está dentro de campo, está no trabalho do Tite. Agora, a podridão nos bastidores, e que a gente tem que lembrar também e ressaltar o porquê que os clubes deixam. Por que os clubes não têm poder de voto? Por que as federações têm mais poder do que os clubes? E por que eles falam amém? Talvez o fato da CBF levar todos os presidentes para a Copa
com tudo pago e um acompanhante, já mostra o quanto é podre os bastidores da CBF. Breder, para encerrar a nossa entrevista, quem será campeão do mundo na Rússia em junho desse ano? Olha, evidentemente que eu torço pelo Brasil, mas acho que esse favoritismo da seleção do Tite é dividido com Espanha e Alemanha nesse Mundial da Rússia. Breder, foi muito bom conversar com você. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Léo. Até a próxima. Esse foi o Papo.com de hoje com o jornalista Breder Pires. Obrigado e até o próximo programa.